Nos últimos anos, Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem se envolvido em polêmicas que ultrapassam os limites da liberdade de expressão e entram no âmbito da justiça criminal. Recentemente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de solicitar a apreensão de seu passaporte gerou uma forte reação entre aliados do bolsonarismo, incluindo figuras políticas dos Estados Unidos, como Matt Gaetz. No entanto, essa medida é mais do que justificada, considerando o histórico de Eduardo Bolsonaro e suas possíveis implicações criminais. Eduardo Bolsonaro tem sido acusado de fazer parte de um grupo que tentou minar a democracia brasileira após a derrota de seu pai nas eleições de 2022. As investigações conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal indicam que ele pode ter tido um papel ativo na disseminação de desinformação e na mobilização de apoiadores para questionar o resultado eleitoral. Tais ações se alinham às tentativas de golpe de Estado e ao incentivo às manifestações violentas que culminaram na invasão das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Os fatos são claros. Eduardo Bolsonaro viajou aos Estados Unidos antes do segundo turno das eleições de 2022 e manteve encontros com assessores do ex-presidente Donald Trump, incluindo Steve Bannon, um dos articuladores da tese de fraude eleitoral nos Estados Unidos. Ele também teria buscado apoio de políticos republicanos para fortalecer a narrativa de que a eleição brasileira foi fraudada. Esse tipo de interferência externa representa uma afronta direta à soberania nacional e à integridade do processo democrático brasileiro. Além disso, há indícios de que Eduardo Bolsonaro estava diretamente envolvido na elaboração de estratégias para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, incluindo possíveis tentativas de influenciar militares a aderirem ao movimento golpista. Essa conexão entre políticos e setores radicais das Forças Armadas levanta preocupações graves sobre a segurança institucional do país. Desde a ascensão do governo Lula, Eduardo Bolsonaro tem se posicionado de maneira agressiva contra o Supremo Tribunal Federal e, em especial, contra o ministro Alexandre de Moraes. Em diversas ocasiões, ele usou suas redes sociais para propagar ataques infundados contra o judiciário, acusando de ser um tribunal ditatorial e incentivando a desobediência civil contra decisões judiciais. O comportamento do deputado representa um desafio à ordem constitucional do Brasil. Sua insistência em deslegitimar as instituições pode ser enquadrada como incitação ao crime e tentativa de desestabilização da democracia. O artigo 23 da Lei de Segurança Nacional prevê penas para aqueles que promovem a insubordinação contra o funcionamento dos três poderes. Se condenado, ele pode enfrentar anos de prisão. A estratégia de Eduardo Bolsonaro segue um padrão visto em outras nações onde a extrema-direita tenta corroer a democracia por dentro. O uso de fake news, a criação de não conformidade institucional e o incentivo a atos de desobediência são parte de um plano maior para enfraquecer o Estado democrático de direito. Outro ponto crucial na decisão de revogar o passaporte de Eduardo Bolsonaro é a possibilidade de que ele busque exílio político em outro país para evitar as investigações contra ele. Nos últimos meses, o deputado intensificou suas viagens internacionais, participando de encontros com figuras da extrema-direita global e se apresentando como uma vítima de perseguição política. Esse comportamento levanta suspeitas sobre uma eventual tentativa de fuga para escapar da justiça brasileira. A apreensão de seu passaporte é uma medida preventiva necessária para garantir que Eduardo Bolsonaro permaneça no país e responda pelos processos legais aos quais está sujeito. O Brasil já teve exemplos de figuras públicas que deixaram o território nacional para evitar ações da justiça, e impedir que isso aconteça novamente é essencial para a credibilidade das instituições brasileiras. Eduardo Bolsonaro também tem sido associado a movimentos ultranacionalistas e grupos extremistas que promovem a desinformação e a radicalização de seguidores. O apoio incondicional que ele presta a figuras como Steve Bannon e a disseminação de teorias conspiratórias sobre a nova ordem mundial são indícios de que sua atuação política extrapola os limites da legalidade. Diante dos fatos, a revogação do passaporte de Eduardo Bolsonaro é uma medida justificada e necessária para evitar sua fuga e garantir que ele responda pelos atos que podem configurar crimes contra a democracia. Seu envolvimento em atos antidemocráticos, ataques sistemáticos ao judiciário e possível conexão com uma rede de desinformação internacional justificam sua responsabilização. Caso seja considerado culpado nos processos em curso, Eduardo Bolsonaro pode, sim, enfrentar pena de prisão. A democracia brasileira precisa se proteger contra aqueles que tentam subvertê-la, e o cumprimento da lei deve ser garantido, independentemente de laços familiares ou posição política.